Salmo de número 119 e o versículo de número 176. Todos receberam aí a sua apostila, amém? O esboço do sermão. Ando errante como ovelha perdida, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Glória a Jesus. Este salmo, Salmo 119, todos nós sabemos, e até as criancinhas sabem, que este é o maior capítulo da Bíblia. Este salmo, ele traz em todos os seus versículos uma dedicação e louvor à palavra de Deus. Em todos os versículos deste precioso salmo, nós notamos uma homenagem, uma exaltação, um louvor à palavra de Deus. E notamos também um compromisso com a palavra de Deus. Este salmo, queridos irmãos, ele tem 176 versos. Este salmo está bem estruturado. A estrutura deste salmo é uma estrutura perfeita. O salmista pode ter sido Davi. Uma boa parte dos comentaristas de Bíblia afirmam ter sido Davi. Outros afirmam ser salmo anônimo. Não sabemos quem escreveu. Apesar de a gente não saber quem escreveu, a gente sabe quem foi o autor. O autor é Deus. Ele inspirou ou Davi ou um outro salmista. Esse salmista, quando vai compor essa bela poesia, essa bela composição poética, ele estrutura, ele sistematiza, ele ordena os versos em 22 grupos, cada grupo composto de 8 versos. Lembra os irmãos que a língua hebraica, ele tem 22 consoantes, não tem vogais, é o Aleph Bet. Se estivermos falando do grego, é o alfabeto. Se estivermos falando do português, é o A, B, C, D. Se for o grego, é o alfa, beta, gama, delta. Se for o hebraico, é o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Ted, Yud, Kaf, Raf, Lamed, Men, Nun, Samer, Ain, Peit, Sad, Kof, Resh, Shim e o Tav. 22 consoantes do Aleph, Bet. Preste atenção que o escritor desse salmo, ele vai estruturar a sua composição poética de uma certa forma que cada consoante do alfabeto hebraico fique com 8 versos. Então, para você entender, o grupo do Aleph tem 8 versos. O grupo do Bet tem 8 versos. O grupo da consoante Gimel tem também 8 versos. O grupo da consoante Dalet tem também 8 versos. E assim sucessivamente, até chegar na última letra do alfabeto hebraico. Se são 22 as consoantes do alfabeto hebraico, e o escritor coloca para cada consoante 8 versos, aí você faz uma multiplicação. Você multiplica 22, que são as consoantes do alfabeto hebraico, vezes 8. Aí você vai chegar a uma somatória de 176. Porque ele dividiu estes salmos em 22 grupos. Cada grupo tem 8 versos. 22 vezes 8, 176. Que são exatamente a quantidade de versículos que nós temos no Salmo de número 119. 176 versículos. Amém? Na poesia, isto é chamado de acróstico. Para que serve? É uma figura de linguagem. Para que serve? Para memorizar.
Eu lembro os irmãos que o livro de Lamentações também está estruturado dessa forma. Algumas Bíblias não têm mais, no Salmo 119, o nome das consoantes do alfabeto hebraico. Algumas Bíblias tiraram, mas se você tem nas suas mãos a NVI, Nova Versão Internacional, lá vai ter o nome delas. Se você tem nas suas mãos a Bíblia ARC, ou seja, Almeida, Revista Corrigida, lá também vai ter o nome delas. E se você estiver de posse da NAA, Nova Almeida Atualizada, que é a versão que nós adotamos desde o ano passado, também vai ter o nome das consoantes, com suas divisões de cada consoantes, com seus 8 grupos. Para quê? Por que o salmista fez assim? Ele fez exatamente para facilitar a memorização do texto, para decorar o texto, para colocar a palavra de Deus na mente e depois descer para o coração. Glória a Deus. Era um hábito comum entre os hebreus, a memorização da palavra do Senhor. Eles usavam os recursos da poesia para isso. Permita, por favor, que nós possamos sair do Salmo 119, irmos lá para o Salmo de número 19, você volta 100 salmos, e abra agora no Salmo de número 19, que eu quero mostrar para os irmãos como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Salmo de número 19, versículo de número 7 em diante. É outro salmo, irmãos, que fala da excelência da palavra de Deus. É outro salmo que exalta a palavra de Deus. É outro salmo, meus irmãos, que é dedicado ao louvor da palavra do Senhor. Salmo de número 19, versículo de número 7 em diante, diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Resultado da lei do Senhor ser perfeita, restaura a alma. Oh, glória! Ainda no versículo 7 diz: o testemunho do Senhor é fiel. Resultado do testemunho do Senhor ser fiel é que Ele dá sabedoria aos simples. Irmãos, veja que as palavras que são usadas pelo salmista, a guia de Davi, temos aqui o autor assinado, ele assina, esse salmo é de Davi, e o rei Davi, ele traz palavras sinônimas para falar da palavra de Deus. No versículo 7, ele refere-se à palavra de Deus como lei do Senhor. Ainda no versículo 7, ele refere-se à palavra de Deus como testemunho fiel. No versículo 8, ele refere-se à palavra de Deus como sendo os preceitos do Senhor. Ainda no versículo 8, ele usa a seguinte expressão: mandamento do Senhor, é uma alusão à palavra do Senhor. No versículo 9, ele diz: o temor do Senhor é limpo. Oh, glória! Ele refere-se aqui à palavra de Deus. E ainda no versículo 9, ele diz: os juízos do Senhor. Ele usa esse paralelismo que vai um completando o outro com palavras sinonímicas. Ele diz: o temor do Senhor é a palavra, o juízo do Senhor é a palavra. Aí, meus queridos irmãos, tem uma coisa impressionante, porque a lei do Senhor é perfeita. E qual é o resultado da lei do Senhor ser perfeita? É que a lei do Senhor restaura a alma. Aleluia! O testemunho do Senhor é fiel. Qual é o resultado disso? Ele dá sabedoria aos simples. Oh, glória! Os preceitos do Senhor são retos. Resultado, alegra o coração. O coração está triste, está amargurado.
Vai ler a Bíblia. Oh, glória. O mandamento do Senhor é puro, resultado, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e o resultado é que todos igualmente são justos. E aí, meus irmãos, oh glória, acompanhem comigo o versículo de número 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e mais doce do que o destilar dos favos de mel. Oh glória! Semelhante, voltando ao Salmo de número 119, semelhantemente, irmãos, o Salmo 119 faz isso. Em toda a sua estrutura, na sua divisão de 22 partes e cada parte de 8 versos. Ele trabalha muito bem. E veja, meus irmãos, que aqui o salmista, ele louva pela palavra do Senhor. E que bela canção, e que bela poesia nós temos nas nossas mãos. Desde o versículo 1 até o versículo de número 175, somos convidados a meditar na palavra, somos convidados a memorizar a palavra, somos convidados a sermos fortalecidos na palavra, somos convidados a termos a alegria na palavra, somos convidados, queridos irmãos, a não desfalecer, apesar das tribulações, apesar das perseguições, porque o salmista, quando escreveu, ele estava sendo perseguido, maltratado, odiado, ele estava sendo alvejado por inimigos que queriam exatamente o seu fim, mas ele vai encontrar forças na palavra de Deus. Oh, aleluia! Quando todos se vão e tudo se acaba, e parece que a fé e a esperança quer desvanecer, ele encontra força, alento e sustento na palavra do Senhor. Aleluia. E a gente vai se aventurando no grupo do Aleph com os 8 versos, e a gente vai se animando no grupo do Bet com seus 8 versos. Ficamos ansiosos para ir para o próximo grupo, do Gimel. Chegamos no Dalet e a gente fica maravilhado. Como o salmista consegue ver tanta beleza e de uma forma tão linda, de uma forma tão maestral, ele consegue mostrar isso numa composição poética, a ponto de dizer: a tua palavra, Senhor, é como mel ao nosso paladar, é mais puro do que o ouro refinado, é mais doce do que favos de mel. Aleluia! Oh, glória! Mas, meu irmão, tem uma coisa que acontece no último verso que me chamou a atenção, e eu quero atrair a sua atenção para o último verso, o verso de número 176. Olhe o que ele diz: ando errante. Permite eu colocar no tempo passado. Andei errante, sem rumo, como ovelha perdida, desgarrada. Procura o teu servo. Permite eu colocar o verbo no tempo passado. Procurei, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não me esquecerei. Ou no futuro, não me esqueci, não me esqueço e não me esquecerei dos teus mandamentos. Este salmo maravilhoso, tão glorioso. Mas quando a gente chega no salmo, no versículo 176, ficamos chocados com a informação que aqui temos. Porque o salmista diz: ando errante, como ovelha perdida ou uma ovelha desgarrada. Ando sem rumo.
desorientado, como uma ovelha perdida. E aí, o que foi que houve? Cadê aquela euforia na meditação e na lei da palavra? Na lei do Senhor e na palavra do Senhor? Cadê aquele gozo de meditar, de pensar, de refletir, de meditar na palavra do Senhor? E o que foi que houve? Alguma coisa aconteceu? E eu quero trazer exatamente nessa noite para os meus queridos irmãos e meditar juntamente com esse salmista que escreveu essa composição. Porque o que aconteceu com o salmista, certamente acontece comigo. Porque o que aconteceu com o salmista, certamente acontece com você. Porque o que aconteceu com o salmista, certamente, sem erro, sem perigo de errar, acontece conosco. Tem aqueles momentos que estamos amando a lei do Senhor. Tem aqueles momentos que estamos meditando nos preceitos do Senhor. Tem aqueles momentos que nós estamos guiando e conduzindo os nossos passos, os nossos pés, nos preceitos do Senhor, nos juízos do Senhor, na lei do Senhor. Mas tem hora que a gente desce o nível da espiritualidade. Aconteceu com o salmista. E nós vamos ver exatamente o que foi que aconteceu com o salmista. Que houve. O que aconteceu? Por que ele disse isso? Ando errante, como ovelha perdida. Ando desgarrado, sem rumo. O que foi que houve? O que aconteceu, meus queridos irmãos? Há nesse pequeno versículo aqui 3 armas que são letais para a batalha espiritual. E você vai sair daqui nessa noite de posse dessas 3 munições. Você vai sair daqui nessa noite, aleluia, de posse dessas 3 armas para ir para o campo da batalha. É o que nós veremos. Quero falar nessa noite sobre o contra-ataque da fé. O salmista foi atacado, como nós somos atacados diuturnamente. O mundo nos ataca, o diabo nos ataca, a carne nos ataca, o eu, às vezes, quer ficar no centro e destronar Jesus do centro. Sofremos ataques por todos os lados. E aí, até quando você vai ficar sendo atacado e não contra-ataca? Talvez seja por isso que a tua fé está minguando. Talvez seja por isso que a tua fé está se esvaindo. E a esperança está também se acabando. Porque você fica apenas esperando ataque de todos os lados e não reage. E não vai para uma reação, como falamos nas outras 2 quintas-feiras aqui. Mas nessa noite nós vamos falar de um contra-ataque da fé. Nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos rompendo em fé. Os ataques continuarão, mas pela fé, na autoridade do nome de Jesus, arvoraremos pendões, venceremos exércitos do inimigo, fincaremos bandeira, alargaremos as fronteiras, porque o Senhor é quem peleja por nós. Aleluia. 3 coisas aqui o salmista faz: confissão, oração e meditação. Diga comigo: confissão. Segundo, oração. Terceiro, meditação. Essas 3 armas. O salmista, ele diz: ando errante como ovelha, ou andei errante como ovelha desgarrada, sem rumo, perdida. O que o salmista está dizendo aqui? O que ele afirma aqui? Escute, ele não está dizendo
que ele está desviado. Ele não está dizendo aqui que ele apostatou, que ele é um apóstata. Não, não é isso que ele diz. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, sabe o quê? Um espírito quebrantado. Uma alma abatida. Pelas solicitudes da vida que lhe preparou, algumas cenas das adversidades de alguém próximo a ele que dizia ser crente e que o alvejaram com flechas, com calúnia, com difamação, invejosos, homens que diziam ser crente ao lado de Davi, se foi realmente Davi quem compôs, ou ao lado do salmista. De repente eles vêm com fúria, com um coração cruel, cheio de obras malignas, porque na igreja tem o trigo, mas também tem o joio. E o salmista se encontra exatamente nessa adversidade, na provação por causa da fé. Quantos dos que aqui estão e dos que me ouvem na plataforma digital, quantos não foram perseguidos, não foram provados por conta da fé? Porque você teve coragem e ousadia de dizer, eu creio no Deus supremo, Criador dos céus e da terra, e olharam para você com desdém. Dentro até dos nossos arraiais, quando disseram, eu creio no batismo com o Espírito Santo e na evidência do falar em línguas, eu creio na contemporaneidade dos dons, agora, para hoje, e mesmo nos nossos arraiais, alguém olhou assim com o olhar meio atravessado para você, e daí? Estão querendo até a gente proibir de falar línguas estranhas no microfone. Eu falo língua estranha até debaixo de um chuveiro, rapaz. Eu falo em línguas até no meio da rua. Por que eu não vou falar em línguas na casa do Senhor? Sai daí, geladeira. Eu quero é fogo na alma. Uns cubinhos de gelo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É a situação do salmista. Permita ler alguns versículos. Versículo de número 50. Salmo 119, versículo de número 50. Ele faz uma confissão, ando errante, porque ele não suportava todas essas adversidades. E meus irmãos, você e eu, nós sabemos disso. Quando a adversidade é muito forte, quando a perseguição é forte demais, e aí quando você não vê solução nem para um lado e nem para o outro, e a esperança se vai, a fé começa a diminuir e o amor se acaba. Olha, essa tríade é muito forte na teologia paulina. A fé, a esperança e o amor. Porque quando essas coisas diminuem ou se acabam, é momento para o cão ganhar terreno no coração do crente. E você sabe exatamente disso. Quando a adversidade está muito contrária e é perseguição para tudo quanto é lado, a aflição, a dor, a angústia, a alma abatida, chorosa. E é o que diz o salmista, é o que o salmista sofreu. E ele diz, eu ando errante como ovelha, longe do aprisco, fora, sem rumo, perdida, desgarrada. Percebe agora o choque que eu tomei ao ler todos os 175 versos. Mas quando eu cheguei aqui, mas que houve? E o que houve é exatamente o que eu estou lhe passando. Olha o versículo 50, o que ele diz. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Veja o versículo de número 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Não levante a mão não, não levante a mão não. Estou perguntando, é só para você, não é para ninguém saber não. Não levante a mão não, para ninguém ver. Mas é só, responda só para você mesmo, que aí está. Quantos estão? Levanta a mão não, que eu não vou até fechar o olho para não ver.
Não levante a mão não, mas deixa eu fazer a pergunta. Dos que aqui estão, quantos estão passando por aflição? Levanta a mão não, que eu não quero ver não. Levanta a mão não, mas responda para você. Se você está passando por aflição, dor, angústia, essa palavra de Deus é para você. O salmista passou por tudo isso que você passa e ele diz: foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ele ensina na dor, ele ensina na luta. O deserto é uma escola. Aleluia. Versículo 71. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Glória. Veja o versículo de número 70, foi o 75 que eu li. Li o 75. Agora veja o versículo 107. Eles falam dessa aflição. Versículo 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ele ora de novo. E veja o versículo 153. 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Aleluia. Quando as aflições são tão fortes e o coração se torna tão vulnerável, aí é momento de nós esperarmos no socorro que vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele confessa: andei errante, como ovelha, desgarrada longe do aprisco. Segunda parte desse pequeno versículo 176, nós temos uma oração. Ele diz assim no versículo 176, na parte B: procura o teu servo, Senhor. Procura pelo teu servo, Senhor. Oh, glória. Ou então ele diz: vem buscar. Andei errante. Errante aqui não é que ele estava pecando, não. Andei distante. As aflições, as dores, as angústias quase que minaram, quase que roubaram a fé, a esperança e o amor. Aí ele faz uma oração. Ele ora: eu estou errante, eu estou distante, eu estou longe do aprisco. Mas na oração ele diz: Senhor, procura o teu servo. Oh, glória. Procura. Vem buscar o teu servo. Porque os santos reconhecem, os eleitos do Senhor reconhecem, os que foram selados com o selo do Espírito reconhecem, os que foram comprados pelo sangue de Jesus reconhecem que não dá para viver longe do aprisco, que não existe vida, existe perigo e ameaças longe do aprisco. Quando o salmista andou errante, ele de repente percebe, ele diz: Senhor, procura o teu servo, oh glória. Ah, meus irmãos, e logo o Senhor se volta para os quebrantados de coração. Ele diz no versículo 68, tu és bom e fazes o bem. O crente de verdade, ele batalha na confissão. O crente de verdade, ele batalha na oração. Ele diz, o salmista, no versículo 25, vivifica-me segundo a tua palavra. Alguém precisa ser renovado, restaurado. Alguém precisa tomar ânimo de novo. Mas como? Se você não lê a palavra, se você não vem à escola bíblica dominical, se o que você lê da Bíblia é um versículo só e acha que é suficiente. Ser vivificado na palavra é meditar dia e noite na palavra. Desvenda os meus olhos para contemplar a tua lei. Ensina-me os teus preceitos. No versículo 28 ele diz: fortalece-me na tua palavra. O crente acha força na palavra do Senhor. Correr por conta do tempo. Mas na terceira parte ele diz assim: pois não me esqueço dos teus mandamentos. Não esqueço.
andei errante. Senhor, procura por mim, me acha, me traz de volta, me leva, porque não dá para viver longe dos braços do pastor. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. O Senhor é que me leva junto às águas tranquilas. É o Senhor que prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É o Senhor. Então, Senhor, sou tua ovelha e eu preciso de ti. O que o salmista está dizendo é isso, que eu sou ovelha, que você é ovelha e que nós, ovelhas, nós precisamos do bom pastor e bispo das nossas almas. Aleluia. Pois, Senhor, eu não me esqueci da tua lei, dos teus mandamentos. Aleluia. Ele se empenhou para ler, para meditar, para memorizar. Vou ler os versículos. Versículo 61. Ele diz assim: laços perversos me cercaram, jogaram armadilha contra mim, mas não esqueço da tua lei. Glória. 62. No meio da noite eu me levanto para te dar graças. O caba crente, viu, meu irmão? 147. O que é que diz o 147? Levanto-me antes do amanhecer. Glória. E clamo na tua palavra, espero confiante. Oh, glória. Antes do amanhecer, eu acordo a alva, eu acordo o dia. Não é o dia que me acorda. Na madrugada, estou meditando na lei. Mas antes que venha o dia, continuo a meditar na lei. E olha o que ele diz no 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Eita, glória a Deus. Leia, medite, memorize e entenda e compreenda a lei do Senhor. E aí, meus irmãos, deixa eu te dar um conselho. No versículo 63, para concluir, versículo 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Aleluia. Junte-se àqueles que amam a palavra de Deus. Fuja daqueles que têm um ódio cruel pela palavra do Senhor. Se ali faça aliança com aqueles que guardam e amam os preceitos do Senhor. E nessa noite você acha eles estão aqui no santuário da casa do Senhor. Segredo. O Senhor disse para Josué: não te aparte a tua boca do livro da lei do Senhor. Antes, medita nela dia e noite, noite e dia. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a palavra do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, que nos sustenta. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14 ao 17. O salmista, ele encerra: andei errante como ovelha desgarrada, mas Senhor, procura, me acha, me encontra, porque eu nunca esqueci das tuas leis e os teus mandamentos. E o salmista volta àquele momento tão prazeroso, tão salutar, de um desfrutar da presença do pastor amado. Livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 14 em diante, até o 17. Tem 3 minutos para nós fazer essa leitura. Deixarei que
pastem em bons pastos. Olha o que o pastor está dizendo para a ovelha, que somos nós. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Hebraísmo, um trocadilho aqui. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Oh, glória. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas. Eita. Enfaixarei as quebradas, curarei as doentes, mas as gordas e as fortes vai entrar no cutelo, vai virar caldo, vai virar sopa, vai virar canja. Só cabe ela na porta, sabe? E não deixa ninguém passar. Diz, nada aí, nada aí. É só para mim, é a ovelha gorda. Aí a ovelha gorda, exaltada, arrogante, prepotente. Aí o pastor vem e trufa. A perdida se perdeu, mas a perdida, o pastor traz de volta, as desgarradas. A quebrada enfaixa, a doente ele cura. Versículo 17. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Mas isso aqui já é tema para as outras doutrinas. Glória a Jesus. Quantos recebem essa palavra profética? Aleluia. Senhor Jesus, o louvor e a glória para o teu nome pelos séculos dos séculos sem fim. Tu és o pastor e bispo das nossas almas, Senhor. Ó Deus, cuida de cada um de nós, cuida de cada um de nós. A ferida, Senhor, cura, sara, a quebrada, Senhor. Oh Deus, aqui se distanciou, traz de volta. Oh Senhor, aqui encontramos alimento, aqui encontramos pastos verdejantes, águas tranquilas, Senhor. Traz refrigério para o teu povo, traz refrigério para a tua igreja. Traz, Senhor, alegria, renovo, vivifica conforme a tua palavra. Que a tua palavra destile como favos de mel no nosso paladar. Deus, no nome de Jesus, a palavra é suficiente para trazer vitória, para trazer força ao cansado, para trazer saúde ao enfermo, para renovar a fé, a esperança e o amor, e continuarmos, Senhor, batalhando a batalha que um dia nos foi proposta. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa todos nós. É pela fé que oramos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Faça assim. A graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e Senhor, a comunhão, as consolações, o poder e a virtude do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém? A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Obrigado, irmão Willy. Deus te abençoe. Deus te abençoe.